Luísa, Gilmar Mendes dá a Messias uma oportunidade, pelo menos foi essa a interpretação, né? Ficou aquele vácuo ali no diálogo com o Davi Alcolumbre, depois da suspensão do cronograma sem a mensagem presidencial, no caso da indicação do AGU ao Supremo Tribunal Federal, e muita gente viu que essa oportunidade foi dada nessa decisão de Gilmar Mendes, né? Foi consequência quando o AGU vai lá, faz um aceno ao Senado, se alia ao Senado Federal, a Davi Alcolumbre, nesse coro contra o Supremo Tribunal Federal, tenta ser o mediador da questão e apresenta um pedido a Gilmar Mendes para que ele possa rever a decisão sobre a prerrogativa do impeachment contra ministros do Supremo. Queria sua avaliação, Luísa, sobre a força de Messias diante dessa oportunidade, porque a gente tem ouvido que, como ele estava tendo muita dificuldade, até mesmo os ministros, o próprio Gilmar Mendes já estavam passando a mão no telefone, os ministros do Supremo, que antes faziam ressalvas sobre essa indicação, entraram em campo para ajudar o Messias que estava em dificuldade. Agora o Messias está acenando para o outro lado, porque tem maior dificuldade nesse momento com Davi Alcolumbre. Como é que você enxerga essa tentativa de equilíbrio? Como é que sai o Jorge Messias diante dessa situação, já olhando mais adiante para uma sabatina, uma validação que ainda será necessária por esses mesmos senadores que estão contrariados com a decisão do Supremo? Porque no fim do dia, Luiz, ele precisa dos dois lados, né? Exatamente, Tainá. O curioso de todo esse andamento dessa ação sobre o rito de impeachment de ministros do STF é que o ministro Gilmar Mendes, até fui ver aqui a data certinha, em 17 de setembro, ele pediu informações à Advocacia Geral da União e à Procuradoria-Geral da República sobre o que estava sendo alegado ali pelo Partido Solidariedade e também pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, que são os autores dessa ação que foi ajuizada no STF. Pediu um parecer para a AGU e para a PGR é algo absolutamente comum ali, é de praxe, é um rito que é estabelecido ali nas regras das ações desse tipo no Supremo Tribunal Federal. O prazo dado por Gilmar naquela ocasião, 17 de setembro, foi de 5 dias. A PGR se manifestou, a gente trouxe isso ontem, concordando com essa teoria de Gilmar Mendes, de que é uma atribuição exclusiva da PGR e que é preciso um quórum maior ali para a admissibilidade de pedidos de impeachment de ministros no Senado Federal, mas a AGU não se manifestou. A gente lembra que aquela época, 17 de setembro, era uma época em que Barroso ainda estava na corte, mas já havia, a gente noticiou aqui na CNN nessa época, inclusive, uma possibilidade alta de que Barroso pudesse antecipar sua aposentadoria e, naquela época também, o governo já estava fazendo os cálculos e já havia indicado, o presidente Lula, né, já havia indicado alguns interlocutores que o AGU, Jorge Messias, seria o seu favorito para a vaga. Então, naquela ocasião, a AGU preferiu não se manifestar, não enviou o seu posicionamento a respeito desse tema. Então, o que eu ouvi de ontem para hoje, né, Tainá Uribe, foi que a decisão liminar de Gilmar Mendes acabou dando uma oportunidade de Messias marcar uma posição, já sabendo a decisão ali, né, a liminar o conteúdo, as argumentações de Gilmar Mendes e fazendo um aceno ao Senado de que não concorda com Gilmar Mendes e que quer preservar a prerrogativa ali de qualquer cidadão ingressar com um pedido de impeachment contra ministros do STF e acabar também, né, retomando, né, o poder ali que o Senado tem de aprovar, né, de admitir e no fim das contas acabar podendo acabar aceitando, né, uma denúncia por crime de responsabilidade contra ministros do STF. E a nossa analista Jussara Soares até trouxe ontem que ele também nessa manifestação da AGU feita de forma um pouco extemporânea, né, depois da liminar, essa manifestação ainda faz um aceno para aquele projeto de lei que foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco. Então, ainda que a AGU não tenha se manifestado lá atrás, quando foi requerida, quando foi solicitada, né, pelo ministro Gilmar Mendes, com a liminar já em vigor, ela tem uma oportunidade de fazer esse gesto ao Senado Federal de que está do lado do Senado nessa briga. E a gente viu que a insatisfação do Senado, importante destacar isso, não se resume a parlamentares de oposição. Tem centrão e tem inclusive
inclusive parlamentares da base, senadores da base, que ficaram insatisfeitos com a decisão do ministro. De qualquer maneira, a liminar está em vigor. A AGU pediu a revisão, mas é muito pouco provável que Gilmar vá reconsiderá-la só por um pedido da AGU, até porque o julgamento já está marcado para o plenário a partir do dia 12 da semana que vem. Então, provavelmente, pelo que eu tenho de apuração e de conhecimento ali pelos trâmites do tribunal, o ministro Gilmar Mendes vai aguardar, né, essa definição de plenário sobre se a sua liminar deve permanecer válida ou não e, no mérito, né, se de fato é constitucional a lei do impeachment de 1950, que muitos ministros, não só Gilmar Mendes, consideram antiga, inadequada, né? E tem uma linha ali, uma ala no STF que concorda sim com Gilmar Mendes, mas não é esperado um resultado unânime nesse julgamento que vai começar na próxima semana, a partir do dia 12 de novembro. De qualquer maneira, foi sim uma oportunidade de Messias, em um momento de dificuldade de angariar apoios, principalmente de senadores de oposição, fazer esse aceno. Olha, eu estou do lado de vocês, entendo e concordo com a necessidade de rever, o STF, né, o ministro Gilmar Mendes, rever essa liminar que muda o rito de impeachment de ministros do Supremo. Vamos ver se isso vai surtir efeito favorável aí para Messias.